Isso aí, galera querida, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esqueça de colocar sua inscrição, clicar no sininho para receber mais recomendações e vídeos que eu posto aqui, ok? Vamos orar? Deus abençoe o nosso tempo juntos agora e siga nos abençoando e falando no nosso coração, em nome de Jesus. Isso aí, queridos, o título do vídeo de hoje é As 10 lições aprendidas na história de Caim e Abel, onde nós vamos trabalhar Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16. Sabemos então que Adão e Eva foram expulsos e estão agora vivendo aquela vida afastadas do seu Criador, Adão tendo que trabalhar com suor, fadiga, a Eva auxiliando, mas mesmo vivendo em tensões e dificuldades, nós temos que entender que a primeira lição aprendida nessa história que vamos trabalhar agora é que Deus é um Deus de recomeços. Exatamente. Adão e Eva foram expulsos, mas Deus deu a oportunidade de eles recomeçarem, voltarem a trabalhar, voltarem a produzir e terem filhos como eles teriam antes, porém agora a mulher tendo dores na gravidez, queridos? Então, Adão e Eva são agraciados com seu primeiro filho, chamado Caim, na qual Eva diz que com a ajuda do Senhor eu tive um filho, e depois ela teve o segundo filho chamado Abel. Caim era agricultor e Abel se tornou então pastor de ovelhas. É interessante que entre Caim, o tempo que a Eva e Adão tiveram Caim, até o tempo que tiveram Abel, certamente era um tempo bem diferente. Enquanto Adão e Eva estavam na terra ali, sem seus filhos, sem terem os seus primeiros filhos, teve aquele momento de tensão, de tristeza por terem sido expulsos da presença de Deus, o jardim do Éden. Certamente isso facilmente fica tranquilo de nós entendermos que aquilo foi a própria Eva, quando a mulher está grávida, aquilo acaba impactando a criança no ventre, Isso nós podemos trabalhar profundamente em outros textos bíblicos, mas de fato era um tempo de tensão, era um tempo onde eles ainda estavam tristes por terem sido expulsos. Talvez isso tenha gerado em Caim também todo um sentimento contrário ao castigo de Deus. Passa o tempo, Abel vem, eles já estão entendendo melhor que certamente foi justo eles terem sido expulsos do céu, Deus foi amoroso com eles, e essa segunda gravidez com certeza já foi chegando até Abel, um tipo de outro sentimento, um sentimento mais pacificador. Estou aqui supondo porque nós vamos trabalhar o seguinte, que Deus ele nos ajuda de tempos em tempos a entender, a sermos curados de feridas que muitas vezes recebemos por erros nossos ou pela justiça de Deus em nossa vida. Portanto, o segundo ponto, a segunda lição que você tem que aprender: entenda os tempos e momentos que você está vivendo em sua vida e glorifique a Deus por todas as suas colheitas e a justiça dele sendo derramada na sua vida. Nós vamos ver o ponto 3 agora, que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você será cheio do Espírito Santo. Agora, se você ouvir outra coisa que não seja a palavra de Deus, mais você será carnal e pecaminoso. Por exemplo, querido, certamente Caim e Abel, então, eles cresceram, ficaram crianças, adolescentes, e com o passar do tempo eles foram perguntando: pai, mãe, como é que é a história aí? Vocês estavam morando aonde? Quem são os pais de vocês? E Adão e Eva dizendo: não, nós não temos pais humanos, nós fomos criados pelo próprio Deus. O teu pai foi criado no pó da terra e eu fui criado da costela do teu pai. Olha só que maravilha, Caim e Abel. Ok, mãe e pai, mas por que vocês não estão mais no jardim do Éden? Por que vocês não estão mais vivendo nesse jardim? E aí, quando Adão e Eva contam que foi por causa que eles desobedeceram a palavra de Deus, comendo do fruto proibido, e com isso foram expulsos, repare que certamente Caim possa ter entendido essa palavra como se Deus fosse um tirano, como se Deus fosse talvez um ditador, que foi injusto essa expulsão por parte de Deus, expulsando seus pais, tendo agora todo esse castigo, trabalhar com suor, fadiga, a mulher tendo que ter filhos com dores na gravidez, e provavelmente Caim já internalizou no seu coração uma mágoa contra Deus. Já Abel, ao ouvir então essa história, ele logo conseguiu compreender que Deus sim é amoroso, mas Deus também é justo. Ele nos ama de tal maneira que nos dá oportunidade para viver como nós queremos, plantar o que nós queremos. Mas ele também é justo para nos obrigar a colher aquilo que plantamos. Então Abel entendeu aquilo e nessas conversas ali com Adão e Eva, eles entenderam que agora a maneira que eles poderiam adorar a Deus, louvar a Deus, ter contato com Deus, era somente pela fé.
Era através da fé, acreditar mesmo sem ver que Deus estaria os vendo, que Deus estaria os ouvindo, que Deus estaria recebendo ofertas que eles estivessem dando, né? Então, por isso que é muito importante. Quem você está ouvindo está te influenciando. Quem você está bebendo de literaturas, vídeos, vai te aproximar ou vai te distanciar de Deus. E a maneira como você interpreta a palavra de Deus, se ela for interpretada de modo carnal, ela vai te tornar carnal. Se ela for interpretada de modo espiritual, ela vai te tornar cada vez mais espiritual. Portanto, saiba interpretar corretamente a Bíblia e andar com pessoas que interpretem corretamente a Bíblia para você sempre seguir no caminho correto de Deus. O ponto 4, então, Deus só recebe ofertas que provêm da fé e do coração puro. Ou seja, passa o tempo, Abel então se emociona, Abel então está radiante por saber que Deus é amoroso e justo, e ele oferta para Deus ali as suas ofertas do campo, seus primeiros cabritos, suas primeiras ovelhas, oferta de modo puro, gracioso, e Caim de longe também, então ao ver o seu irmão fazendo a oferta, ele vai lá e faz também a dele, pegando ali seus frutos do campo, porque ele era agricultor, e oferece a Deus também. Porém, Deus recebe a oferta de Abel e a de Caim ele não recebe. Justamente por quê, queridos? Porque Deus não recebe nada que não venha do nosso coração sincero. Abel, de fato, estava adorando a Deus, louvando a Deus, reconhecendo em Deus amor e justiça. Certamente Caim não. Caim fez por obrigação. Caim fez só porque Abel fez. Caim fez porque ele achava que tinha que fazer, porque esse Deus tirano aí, se eu não fazer, é capaz ele também me expulsar da terra ou fazer alguma coisa com um coração magoado. Por isso que Deus jamais vai aceitar uma pessoa fingindo que ama ele, mas não ama. O próprio Jesus vai dizer: que adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? Que adianta dizer que está comigo se dentro do teu coração você me acha um chefe mau, um pai ruim? Vocês não entendem a minha justiça, vocês não entendem o meu amor verdadeiro e tentam agir comigo de modo religioso, de modo só aparente, mas não interno, não verdadeiro. Abel, de fato, botou sua essência na oferta, botou o amor, a obediência, a alegria de pertencer a Deus. Caim não, Caim fez só para cumprir uma tabela, fez por obrigação, abrigando no coração dele que Deus era um pai mau. Por isso que Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim. A lição que fica aqui é o seguinte: quando você vai ofertar qualquer coisa para Deus, faça de coração puro. O próprio apóstolo Paulo disse que quando você vai ofertar até algo financeiro, dê essa oferta com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria e não quem dá com tristeza ou quem dá de modo obrigado. Deus não recebe isso. Deus nunca vai poder abençoar alguém que está sendo forçado de modo obrigatório, se sentindo forçado, aliás, né? Se sentindo na obrigação. Deus não quer isso da nossa vida. Deus quer que ofertemos. Mesmo que muitas vezes os sacrifícios vão ser doloridos, mesmo que muitas vezes nós vamos ter que viver coisas que serão difíceis para vivermos, temos que viver de coração puro e coração íntegro, sabendo que Deus nos ama e tem o melhor para nós, né? Ponto 5. Não culpe Deus ou o diabo por você cair. A culpa será sempre sua por cair em pecado. Quando Caim viu que Abel foi aceito por Deus e que ele não foi aceito, ele ficou com ódio de Abel, ele ficou com raiva. E o próprio Deus chegou para Caim e falou assim: Caim, o pecado bate à porta do teu coração, mas cabe a você dominá-lo. Exatamente, queridos. Quando entregamos a vida para Jesus, colocamos então dentro de nós o Espírito Santo de Deus, nós temos todo o poder para dizer não para propostas do diabo, para dizer não para propostas da carne e do pecado. Se nós cair em pecado, se nós cair em alguma coisa mundana, fazer algo que o diabo nos propôs, a culpa não é da carne, a culpa não é do pecado, a culpa não é do diabo, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Existe aquela frase que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E eu digo mais, na verdade eu digo de modo bem traduzido e melhorado e esclarecido. O cair é do homem, mas o levantar também é do homem. Se você caiu, não foi porque o diabo te derrubou. O diabo sugere para você cair, mas quem cai é você. Portanto, quando Caim abrigou aquele ódio contra Abel, aquele desejo de matar Abel por inveja de ter sido aceito Abel e ele não, ele poderia ter dito: não, eu não vou fazer isso, mas ele acabou recebendo essa instrução do diabo, essa sugestão do diabo. É tão interessante que Caim, o significado do nome de Caim, significa primeiro filho. Abel já significa vigoroso, segundo filho, forte, né?
Só que com o passar do tempo, Caim foi se tornando símbolo de um significado de possuído, um possesso, dominado pelo diabo, que foi o que aconteceu. O pecado ali era o próprio diabo, semelhante quando ele chegou em Eva, no Jardim do Éden, sério que Deus falou para não comer, né? E conseguiu enganar Eva. Agora esse mesmo diabo está chegando no filho da Eva, no Caim, dizendo, mate Abel, acabe com Abel e tudo mais. Interessante então que nós devemos sempre lembrar disso, que a culpa sempre será nossa por cairmos. Pare de transferir culpa dos seus próprios pecados. O ponto 6. Existem dois tipos de assassinato. Bom, Caim então acaba por se deixar levar pelo diabo, pelo ódio, e mata Abel. Até então a morte não se era conhecida. Talvez Caim nunca imaginasse que Abel morreria com o tipo de violência que ele cometeu contra o irmão. Ao ver que Abel não levantava mais, não respirava mais, ali foi conhecida pela primeira vez uma morte física, porque Adão, Eva, Caim e Abel não sabiam o que era isso, porque eles foram criados para serem eternos. Porém, eles sabiam, Deus falou que um dia eles morreriam. E a primeira morte que eles tiveram acesso, então, foi a morte de Abel. Certamente um susto para Caim, ainda mais para Adão e Eva, né? Talvez Caim só quisesse machucá-lo, ou quisesse feri-lo, mas quando ele viu que Abel não voltou mais em si, não respirou mais, ele tinha entendido que ele matou o seu próprio irmão. Então nós vamos perceber aqui, queridos, que nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Porque aquilo que vem para o nosso coração é como um provérbio chinês fala. Plante um pensamento, colha um sentimento. Plante um sentimento, colha um comportamento. Plante um comportamento, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Exatamente. Antes de nós agirmos, antes de nós decidirmos fazer qualquer coisa, isso primeiro passa por nossa mente e depois passa por nosso coração, por nosso desejo, queridos. Então nós temos que guardar o coração para que saia daqui qualquer coisa que não venha de Deus, qualquer proposta do diabo, qualquer proposta carnal, para que logo não venha para nossas ações e nós cometemos qualquer tipo de pecado. No caso de Abel, ele comete então esse assassinato. Imagina só, ele passou tempos ali meditando, recebendo no coração esse desejo e acabou fazendo o ato prático na vida dele, né? Então nós temos que cuidar com isso, porque o próprio Jesus Cristo nos ensinou que quando nós odiamos um irmão, nós já assassinamos esse irmão dentro do nosso coração. Ou seja, é tão forte isso que se eu odiar uma pessoa, ter nojo de uma pessoa, não querer nem olhar na cara de tal pessoa, eu também estou me tornando um assassino sentimental, faltando só o ato prático. É tão forte isso que devemos lembrar sempre que o nosso coração deve estar sempre sendo vigiado por Deus, por nós mesmos, sempre estarmos purificando nossos sentimentos, nossos desejos, para sempre estarmos vivendo em amor, obediência, santidade, verdade, alegria e parceria com as outras pessoas, né? Ponto 7. Você tem o dever de cuidar do próximo. Exatamente. Quando então Deus chega para Caim, logo após que Abel morre, ele chega a Caim, onde está teu irmão? Aí o Caim fala, eu não tenho que me comprometer com meu irmão? Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Sim, na verdade sim. Nós temos que guardar uns aos outros. Você cuida de mim, eu cuido de você. Principalmente das pessoas próximas, nossa família, nossos irmãos em Cristo, nossos colegas de serviço e um desconhecido que surgir na nossa vida, que nós vamos poder ajudá-lo, poder protegê-lo da maneira que nós conseguir, né? Então sim, nós somos responsáveis por proteger o ser humano. O outro ser humano. Nós somos responsáveis por proteger esse planeta. Deus nos deu essa incumbência, essa missão. Então você veja que quando uma pessoa quer viver só para ela mesma, viver dentro do seu próprio egoísmo, não se importando com as pessoas ao seu redor, não querendo ter amizades, não querendo se preocupar, não querendo ser uma voz que soluciona problemas das outras pessoas, ela está fora do propósito, porque Deus nos criou sim para cuidar uns dos outros. E é interessante que Deus fala, olha, o sangue do teu irmão clamou para mim no céu, por justiça. Então você veja, toda vez que você não ajudar uma pessoa e uma pessoa acabar perecendo ou sofrendo, Deus vai chegar e vai fazer você colher por isso. Deus vai ter que castigar você de alguma forma, porque você poderia ter ajudado uma pessoa e não ajudou, e aquela pessoa sofreu por isso. Mais tarde Deus vai punir você também. O próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, queridos. Essa que é a ideia. Portanto, nunca perca a oportunidade de ajudar pessoas, principalmente pessoas da fé cristã e também pessoas que não sejam cristãs, ok? Ponto 8. O castigo de Caim
revela castigos financeiros para pessoas odiosas. Exatamente, queridos. Deus então fala para Caim que uma das coisas que ia acontecer com ele, como castigo, era ele ficar andando errante por toda a terra. Olha o que Deus diz para ele, ó. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Então repare, queridos, que interessante isso. Quando nós estamos com um coração odioso, e ferimos pessoas, e maltratamos pessoas, e acabamos rejeitando pessoas, como no caso de Caim, eliminou literalmente o seu irmão, e ao ponto do sangue do irmão clamar aos céus, se mostra que toda vez que nós estamos baseados em um coração de ódio, mágoa, nós não vamos prosperar financeiramente. Nós vamos viver de tempos em tempos nessa terra, sempre no máximo tendo o básico ali para se sustentar, mas prosperidade não teremos avanço nem sucesso, porque enquanto não resolvermos um coração odioso, Deus não pode nos abençoar, porque a nossa terra está seca, a nossa terra está cheia de espinhos e não tem frutificação. Deus só dá prosperidade e sucesso para terras puras, amorosas e cheias do Espírito Santo. Portanto, guarde teu coração quanto a isso, senão você vai sofrer na vida financeira. Agora, se você abre teu coração, você vai colher muito fruto e prosperidade na área financeira também. O ponto 9. O sinal colocado em Caim revela também consequências sociais para quem tem um coração odioso. Repare que quando Deus fala aqui para Caim o seguinte, olha só. Caim disse a Deus: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Olha só que interessante. Todas as pessoas que viessem a nascer depois de Caim ali, as tribos que viessem, as primeiras famílias, sempre saberiam que Caim foi alguém que matou o seu próprio irmão e não teriam relacionamento com Caim. Não iriam querer fazer amizade, teriam medo de Caim, né? E alguns talvez pudessem ter até a tentação de fazer justiça e matar Caim. Ou seja, isso mostra quando a pessoa tem um coração odioso, magoado e machuca e fere pessoas, ela não consegue ter amizades. Pessoas não têm coragem de se aproximar de uma pessoa que vive falando mal das outras, vive desejando mal para as outras. Ou seja, quem tem o coração odioso não tem sucesso nos relacionamentos. Portanto, purifique teu coração, santifique teu coração. Seja uma pessoa amorosa, santa, pura, verdadeira, transparente, sincera, e você sempre vai ter grandes amigos sendo um sucesso nessa área. Então você vai perceber que aqui pergunta ela que sinal que foi esse, que a Bíblia vai falar o seguinte, que interessante, olha só, gente, ó. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas na família dele como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Queridos, esse sinal não temos como saber com total certeza que sinal foi esse que Caim recebeu de Deus. Mas o fato é que é um sinal que todos veriam de longe já, que ele havia sido marcado por Deus, justamente para que ninguém se aproximasse dele, e quem ousasse matar Caim perderia 7 pessoas da sua própria família. Ou seja, Deus não ia permitir acontecer uma coisa dessa, porque quando Deus quer trabalhar, é Ele que trabalha. Nós vamos trabalhar isso também no ponto 10. Mas olha que interessante, queridos. Quando uma pessoa, então, está com ódio no coração, ela acaba sendo um fracasso na área social também. Ela acaba perdendo um monte de amigos, pessoas, relacionamentos. É triste quando uma pessoa tem o coração odioso. Portanto, volte a amar Deus, volte a amar pessoas, volte a ter o coração puro e você vai ter grandes amizades. Finalmente, o ponto 10, então. Jamais se vingue de ninguém. Deixe com Deus a vingança. O próprio apóstolo Paulo ensinou em Romanos: a vingança é minha, diz o Senhor, jamais vinguem-se em vocês mesmos de pessoas que erraram contra você ou contra alguém que você conhece. Por quê, queridos? A história de Caim mostra, sim, ele errou, ele matou Abel, mas é Deus que deve tratar a consequência na vida dele. É Deus que vai tratar o castigo sobre ele. E foi o que Deus fez. Tirou a parte financeira, tirou a parte social, fez ele viver que nem um nômade, um sofrimento terrível, e ele queria determinar quando que Caim ia morrer, quando que Caim seria levado ao céu se ele se arrependeu, ou enviado ao inferno se ele não se arrependeu. Mas isso era Deus que deveria fazer. Ou seja, qualquer pessoa que tentasse interferir, fazer justiça contra Caim com as próprias mãos,
Deus amaldiçoaria essa pessoa, porque por mais que uma pessoa errou, só Deus tem o direito de castigar, punir ou até tirar a própria vida de uma pessoa que errou contra ele. Lembra de Davi e Saul? Saul estava lá na caverna fazendo suas necessidades. Davi poderia ter matado Saul e ele não matou, dizendo que jamais ele tocaria no ungido do Senhor, porque ele sabia que se Deus ungiu, é Deus que tem que tratar aquele que com a unção está em pecado. É Deus que vai tratar com aqueles que erram. Não é nós mesmos, que nós não somos juízes de seres humanos. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus, porque se nós fazer isso, o próprio Deus depois também vai nos castigar, conforme está escrito aqui. Qualquer um que fosse para cima de Caim, Deus iria para cima dessa pessoa e dessa família. Então nós vamos perceber aqui que precisamos ter o coração puro, tranquilo. Qualquer um que nos ofender, devemos perdoar, devemos entregar para Deus. E se essas pessoas precisam colher castigos, que elas colham pelo próprio Deus e não através das nossas mãos, para nós jamais buscarmos ser justiceiros, mas buscarmos sermos justos. Bem-aventurados que têm sede e fome de ser justiceiros? Não. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos pela própria ação de Deus. Ok, queridos? Muitos dizem que esse sinal de Caim poderia ter sido a cor da pele ou a cor do cabelo. Muitos dizem que esse sinal em Caim pudesse ter sido talvez uma tatuagem que Deus colocou no corpo dele, ou uma enfermidade que Deus colocou, né? Ou talvez uma iluminação sobre ele diferente, mas de qualquer forma, esse sinal perfeito, podemos entender também, é o próprio compartilhar do que ele fez. Só de todo mundo saber que ele tinha matado seu irmão já era um sinal que todo mundo sabia que ele era uma pessoa perigosa, era uma pessoa que estava debaixo do castigo e da justiça de Deus. E era entre ele e Deus aquela conversa. Talvez Caim não se arrependeu. Talvez Caim não entregou a vida para Deus novamente. Não entendeu, não se quebrantou e viveu uma vida para Deus até o fim da vida dele, mesmo com seus castigos. Não sabemos, mas o que se vê ali é que Deus que tratou diretamente com Caim. Ok? Vamos orar? Deus, obrigado por esse estudo maravilhoso. Sobretudo, nos ajude a sempre guardarmos o nosso coração em santidade, pureza e amor, porque isso que vai nos manter sempre sendo prósperos em todas as áreas. Prosperidade relacional, prosperidade financeira, espiritual, emocional, familiar, enfim. Pedimos, nos ajude sempre a guardar nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Valeu.